Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Nosso último programa foi na quinta-feira passada, mas agora estamos de volta com toda a alegria. O Senhor é bom e permite que mais uma vez nós possamos meditar na Sua palavra, entender a Sua vontade. Iniciando esse programa, vamos orar ao nosso Deus, nos apresentar a Ele, com o coração aberto, um coração limpo. Vamos orar ao Pai, pedir para que Ele nos dê discernimento, nos dê sabedoria e mantenha viva, forte e firme a nossa fé. Vamos orar. Deus eterno, Pai de amor, te damos graças por mais esse dia que estamos na Sua presença, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia está sobre nós. Neste momento, ó Pai, iniciamos mais esse programa para a honra e glória do Seu nome. Que a Sua palavra caia em nosso coração e que o nosso coração esteja fértil, ó Pai, esteja preparado para ouvir, entender e praticar a Sua vontade, ó Pai. Cada irmão, cada amigo que estiver aqui conosco, ó Pai, possa estar em comunhão profunda contigo, possa estar perto de Ti, ansioso, ó Pai, para ouvir da Sua palavra. Tudo o que fazemos é para a honra e para a Sua glória. E em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos iniciando esse Conectados. Hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. Todos estão em casa, infelizmente forçadamente por causa dessa pandemia do coronavírus, mas não importa, Deus nos abençoa com a possibilidade de meditarmos na Sua palavra, mesmo que à distância. Outras pessoas precisam trabalhar, estão aí nos mercados, nas farmácias, nos hospitais, nas empresas. Que Deus proteja a todos que precisam sair para os seus trabalhos, que a misericórdia, a graça, a proteção estejam sobre todos nós. Amém, irmãos? Hoje fica até o final, porque daqui a pouco nós vamos meditar. Vamos meditar num tema que é importante. Não siga qualquer conselho, isso mesmo. Quando você está aí passando por um momento de dificuldade, quem que é seu conselheiro? Abre bem o olho, toma bastante cuidado. Então, dentro de uns minutinhos, nós vamos meditar o que a palavra de Deus fala para nós neste sentido. Mas antes da nossa meditação, eu quero mandar os abraços, os famosos abraços, começando aí pelos jovens e adolescentes, e especialmente da nossa Igreja Missão Presbiteriana, é óbvio. Então, um forte abraço aí para a galera da IMP, Deus abençoe, mantenha vocês aí no bom caminho. Mas eu estendo esse abraço a todos os jovens e adolescentes que estão espalhados pela face da terra. Vocês são fortes, fiquem protegidos debaixo da boa mão de Deus. E não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Olhem aí, foca o seu caminho e por meio das suas vidas que vocês engrandeçam e glorifiquem o nome do Pai. Então, meus abraços hoje para os jovens e para os adolescentes. Amém? Estamos agora pela manhã, 6h35 no meu relógio aqui, no YouTube. Agora não, logo mais 21h30 estaremos na reprise desse programa no Facebook. Então você que por acaso está no Facebook à noite, vendo a reprise do programa, tenta acessar lá nosso canal no YouTube, para poder nos acompanhar às 6h30 da manhã, que é o ideal, logo no primeiro horário, já acordar e já colocar nas mãos de Deus o seu dia, se dedicar com amor, dar o seu primeiro horário, o seu horário melhor para o Pai, para o nosso Deus. Mas se porventura você realmente não conseguiu, por qualquer motivo, conectar com a gente às 6h30 da manhã, aí sim você pega o reprise às 21h30 pelo Facebook. E não esqueça também, passa o link aí para os amigos, passa o link para os parentes, para os familiares. Esse programa aqui é para ajudar a termos uma comunhão maior com o nosso Pai, uma comunhão maior com os nossos irmãos. Então fala, pela manhã tem
um programa muito bom que edifica a minha vida, que é o Conectados, lá da Igreja Missão Presbiteriana. Então começa a divulgar dessa forma, você também ajuda a divulgar a boa palavra de Deus. Então divulgue o nosso programa pelo Facebook, YouTube, Instagram, pelas todas as redes sociais que você tem, pelo seu WhatsApp, para que pessoas possam ter acesso a uma boa palavra. Amém? Que todos façamos dessa forma, porque isso daqui, esse programa aqui é para honra e glória do nosso Pai, em gratidão ao nosso Deus. Os irmãos que nos acompanham frequentemente sabem, nós diariamente escolhemos um motivo e oramos a Deus. Diariamente fazemos isso. Nosso programa vai ao ar de terça até sexta. E todos os dias nós oramos por um motivo específico. E os irmãos sabem também que normalmente às terças-feiras nós agradecemos a Deus. Por quê? Primeiro agradecemos a Deus porque o mais importante nós já temos, que é a paz, a vida eterna. Estamos aqui nessa terra só de passagem. Tudo o que acontece aqui não é suficiente. Nunca o que acontece aqui vai nos separar do amor de Deus. Por isso, nós sempre agradecemos. E a palavra diz isso, em tudo dai graças. E é o que nós fazemos às terças-feiras. Então hoje, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, toda essa tensão, nós somos filhos de Deus, confiamos no nosso Pai. Estamos aqui nessa terra de passagem, então nós vamos agradecer a Deus, coração grato, porque o Senhor está conosco, porque Ele nos conduz por bons caminhos. Vamos agradecê-lo, porque passo a passo sempre estamos protegidos com o nosso Deus. E pode acontecer o mal mais terrível conosco aqui nessa terra. Nós estamos garantidos. A nossa alma já está salva pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então vamos orar neste momento, agradecendo ao Pai, porque Ele nos salvou e por todas as bênçãos que Ele sempre derrama sobre as nossas vidas. Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós reconhecemos, sabemos que o Senhor é bom acima de todas as coisas. Te damos graças, ó Pai, porque a sua forte mão está sobre nós, porque o Senhor está conosco. Te damos graças, ó Pai, pelo seu poder, porque o Senhor nos conduz por águas calmas, ó Pai, por pastos verdejantes. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo neste momento de tensão, muitas pessoas com medo, ó Pai, nós temos a alegria e a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor está em nós por meio do seu Santo Espírito. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada amigo. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque como estudamos na sua palavra, o Senhor transforma o mal em bem. Obrigado, ó Pai, porque nossa alma está garantida, nosso tesouro eterno está garantido. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós agradecemos. Amém, 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 irmãos. Agradeçamos sempre a Deus, porque Ele é bom. A sua fidelidade dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Se renovam todos os dias sobre a nossa cabeça. Por isso, acordamos sempre já agradecidos. E agora vamos pelo momento tão esperado, nossa meditação. Não siga qualquer conselho, isso mesmo, não siga qualquer conselho. Nós estamos caminhando, passeando, meditando um pouquinho no livro de Provérbios. Que livro belíssimo, que livro que traz palavras aí de sabedoria, palavra prática de vida. Cada versículo que estudamos é uma prática para a nossa vida. Um livro maravilhoso para que possamos viver bem, em comunhão com o nosso Pai, comunhão com os nossos irmãos, fazendo a vontade do nosso Deus. E hoje o sábio ele diz isso para nós, para não seguirmos qualquer conselho. É a pergunta que eu te faço: quando você está daquele jeito, quando você está preocupado, para quem você pede conselho? Isso é muito importante. Começa a meditar nisso.
Para quem você busca o conselho? Lá em Provérbios, no capítulo 12, nos versículos 5 e 6, diz o seguinte: os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Amém. O plano ou os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Olha que interessante que o sábio nos fala. É muito importante, irmãos, as pessoas que nos orientam. É muito importante termos discernimento para pedirmos opinião sobre algum assunto. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui: os planos dos justos são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. O primeiro ponto que nós então levantamos, o sábio nos fala o seguinte: ouça, veja o plano do justo e não dê atenção ao plano do ímpio. Por quê? O plano do ímpio é enganoso. E quem que é justo e quem que é ímpio? O justo é aquele que está debaixo da graça de Deus. Não porque ele é justo por natureza. Por natureza nós somos todos ímpios. Por natureza, nossa natureza caída e pecaminosa, nós somos todos impuros. A palavra diz que não há uma pessoa boa sequer nessa terra. Mas nós nos tornamos justos, justificados por causa do sangue de Cristo que está sobre nós. Então, pelo sangue de Cristo, nós somos retos diante de Deus. E quando temos o sangue de Cristo sobre nós, nós temos o Espírito de Deus. Esse Espírito nos dá sabedoria, esse Espírito nos dá discernimento, esse Espírito mostra o bom caminho. Por isso aí, conseguimos ter planos que alegram o coração do Pai, conseguimos ter e formatar planos que são planos de vida e não planos de morte. Agora, aquele que não está debaixo da graça de Deus, aquele que não está debaixo da mão de Deus, ele é ímpio. O coração dele é enganoso. Ele pode até ter boa vontade, mas o seu coração é mau, é inclinado a fazer, a praticar o mal. E os seus planos estarão diretamente ligados à maldade. Porque é assim que aconteceu conosco a partir da queda. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter muito forte, temos que ter na nossa mente, quando você vai pedir o conselho, ou quando você precisar do conselho de uma pessoa, ou quando alguma pessoa se apresentar para emitir alguma opinião, essa pessoa, ela é justificada? É uma pessoa que é temente a Deus? É uma pessoa que anda pelos bons caminhos? Ou ela é uma pessoa que ela é ímpia, tem um coração enganoso? Se for essa segunda opção, se ela não fizer parte da família de Cristo, não ouça o conselho dessa pessoa, porque o conselho dela não será um bom conselho. Nossa, pastor, isso é muito forte, isso não é verdade. Quem fala isso é a palavra de Deus, não é o pastor que fala. Nós aqui só transmitimos a palavra de Deus. Está escrito isso: os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Quantos casos que nós vemos? Casal está passando por uma dificuldade. E aí uma outra pessoa vai pegar um conselho com um ímpio. O que acontece? O conselho é mau, é ruim. Ah, não deixa sua mulher fazer isso com você não. Mostra quem é que manda. Não leva desaforo para casa não. Resolve a questão lá. Mostra quem é você. Dá o troco na mesma moeda. Palavras enganosas que levam à perdição, que levam ao pecado, que levam à destruição. Agora, o mesmo caso, procura uma pessoa que é de Deus, tem um discernimento. Irmão, está passando por essa dificuldade? Primeiro vamos orar. Irmão, já pensou em como nós podemos solucionar esse problema?
com amor, com compaixão, com mansidão. Então, o primeiro ponto que o sábio nos fala, quando precisarmos de um conselho, busque o conselho de uma pessoa reta diante de Deus, aquela que é transformada pelo Santo Espírito, e não de uma pessoa ímpia. Você pode até ser colega de pessoas que não conhecem a Deus, mas essas pessoas não são habilitadas para te aconselharem. E quem fala isso é o próprio Deus. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Olha que é forte, é pesado. Tem pessoas que não conhecem a Deus e nós amamos. Mas vamos abrir os olhos, não vamos segui-las. Nós devemos ser o farol, não pessoas ímpias que não conhecem a Deus. Porque as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. O ímpio, ele vai dar uma solução que não é a solução que Deus espera para a nossa vida. Essa é a verdade. Infelizmente. Porque aquele que não está debaixo da graça de Deus, ele não consegue ter uma visão correta do mundo, dos relacionamentos e de como as coisas devem ser. Ele vai ter sempre uma visão deturbada das coisas e ele vai te dar um conselho de acordo com essa visão que ele tem. Mas quando os justos falam, há livramento. Por quê? Quando o justo fala, ele tem o discernimento, ou deveria, né, ter o discernimento que só o Espírito de Deus nos traz. Então você está passando por uma dificuldade, você está passando por um problema, você tem um grande desafio. Procura o seu irmão em Cristo, procure o seu pastor, os seus líderes, que eles serão habilitados pelo Santo Espírito de Deus a te dar uma orientação, um conselho que faça sentido. Muitas vezes esses conselhos são doloridos, esses conselhos vão até na contramão do que você gostaria de fazer. Mas são conselhos que alegram o coração do nosso Pai, o coração do nosso Deus. Muitas vezes o conselho aí dos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, no primeiro momento são conselhos melhores, porque vão de acordo com a vontade da nossa carne. Ah, isso é muito melhor. Vai lá e se vinga mesmo. Ah. E a palavra diz, não, a vingança pertence ao Senhor, perdoe. Eu não quero perdoar. E aí aquele que está debaixo da graça de Deus vai falar, você não quer, mas você vai perdoar. Você vai amar, você vai tratar com mansidão. E o ímpio vai falar, vai lá e faz um barraco mesmo, destrói tudo. Porque o ímpio, ele é guiado pela maldade do seu coração, pelo sangue que está morto. Ele não é moldado e não é guiado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, Espírito de luz, Espírito de paz. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz o seguinte, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha lá, novamente, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Caminhemos com pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm o mesmo objetivo que nós, pessoas que, embora estejam passando também pelas suas dificuldades, pessoas que estão aí na luta do dia a dia, são pessoas que têm o seu coração quebrantado e derramado na presença de Deus. E aí, assim como irmãos, nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos. Não ande com pessoas que pensam de forma diferente. Por quê? Segundo Paulo, porque essa má companhia vai corromper o seu pensamento. Nós temos um bom costume. Já vi isso na igreja tanto. Os irmãos têm um bom costume de adorar ao Pai, adorar a Deus, estão engajados na obra, estão ali fortalecendo e crescendo a sua fé. Aí, de repente, começam a andar com pessoas que têm objetivos diferentes,
que não creem em Deus como Todo-Poderoso, que não temem ao Senhor. E aí começam a ser influenciadas por essas pessoas. E aí a fé vai diminuindo, a fé vai enfraquecendo e de repente abandonam a Deus. E aí nós acompanhamos a vida dessas pessoas, começam a viver uma vida de impiedade, uma vida que é ruim diante dos olhos do Pai. Começam a substituir a Deus por coisas materiais, coisas que não fazem sentido, coisas passageiras que não têm significado. Então o apóstolo Paulo fala, né, não se engane, abre seu olho, presta bastante atenção. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Porque normalmente os conselhos vêm das pessoas que nós andamos. Nós temos só comunhão com os ímpios, com os incrédulos. Tudo que nós fazemos é com os ímpios, tudo que fazemos é com os incrédulos. Nossa diversão acontece com eles. O que virá para nós? Como seremos alimentados? Será que virão boas coisas, boas palavras, bons costumes? Quais bons costumes? Aquele que não crê em Jesus como Salvador, aquele que não entrega a vida, não teme a Deus, pode nos dar? Nenhum, só costume ruim, prática má. Agora, se a nossa amizade, o nosso rol de amigos está ali com pessoas que têm o mesmo objetivo, aí sim, nós caminhamos juntos, não importa aí os momentos por que passemos. Eu não estou falando que nós devemos nos isolar da sociedade, que então não me relaciono com ninguém que não seja cristão, que não tenha a mesma fé. Não falo isso, mas eu falo que a amizade profunda, aquele foro íntimo, nós devemos compartilhar com os irmãos de fé. Os demais são colegas, onde nós somos farol e nós somos guia. Os demais são colegas que no momento de dificuldade nos procuram para pedir bons conselhos e não nós procuramos para pedir conselhos. Isso é muito importante, irmãos. Guardem bem essas palavras porque são palavras de vida. Não são palavras do pastor. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Sim, você pede opinião para uma pessoa que não tem a menor capacidade de dar essa opinião. Você pede opinião para uma pessoa que não tem a competência para dar essa opinião. A vida dessa pessoa é ruim, os frutos que essa pessoa produz são frutos maus. Você pega, e aí você vai ainda pedir opinião. Se ela soubesse como controlar e seguir com a vida dela, ela teria uma vida boa, uma vida adequada. Peça opinião por aquelas pessoas que você olha e você vê frutos. Essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa ela tem experiência nisso. Olha a vida dessa pessoa, olha a família dessa pessoa, olha o caminho que ela segue. É verdade, todos têm problemas, todos têm dificuldades, a vida de ninguém é perfeita, mas nós temos juízo suficiente para saber aquele que dá uma tropeçada uma vez ou outra, o que é normal, porque é daquele que vive no tropeço. Então aqui Jesus fala isso em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. No contexto aqui, Jesus está falando sobre aqueles que realmente são salvos, aqueles que realmente seguem a Deus. Então Jesus fala, vocês vão saber quem é de Deus pelos seus frutos. Mas nós podemos expandir esse pensamento. Eu vou pedir opinião para uma pessoa que não tem a mínima capacidade para me orientar. Olhe a vida da pessoa, olhe os frutos que ela produz. Então, se essa pessoa é cristã, tem a mesma regra de fé, a mesma ordem, essa pessoa tem uma vida que você vê que é equilibrada, é uma vida que produz bons frutos, aí você pede a opinião, você pede o conselho. Agora, aquela pessoa que produz só fruto ruim, fruto mau, saia disso, não caia nisso, porque não faz sentido, será um conselho ruim para a sua vida. Então, irmãos, não ouça qualquer conselho. Tenha amizades profundas e foro íntimo com seus irmãos em Cristo. Para os demais, você seja o guia, você seja o farol. Você mostre o caminho. Você influencia aquele que não conhece a Cristo.
Não aquele que não conhece a Cristo te influencie. Principalmente vocês jovens. Jovens têm a tendência a ser influenciados. Não, sejam influenciadores. Aquele que não conhece a Cristo te procure no momento de dor, no momento de dificuldade. Aquele que não conhece a Cristo sabe que em você vai encontrar uma boa palavra, uma palavra de vida, uma palavra do bom caminho. E quando você precisar, procure o conhecimento na fonte certa. Primeiramente, a palavra de Deus. Segundo, os seus líderes e os seus irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, te adoramos. Obrigado, ó Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos meditar nela. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. Que possamos, Senhor, absorver em nossos corações, que possamos colocar em prática, ó Pai. Tudo que fazemos, ó Pai, fazemos para Ti, por Ti, ó Deus. E toque, Senhor, na vida dos nossos irmãos por meio da Sua palavra. Fortaleça a fé, dê entendimento correto, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Pedimos também que proteja os nossos irmãos que estão saindo para os seus afazeres. Proteja aqueles que estão em suas casas, ó Pai. E também aqueles que estão indo se retirar. Dê uma boa noite de sono, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados. Eu sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Agora, por causa da pandemia, o nosso culto ele está sendo online aos domingos. Então, domingo, 17h30, acesse o nosso canal do YouTube e louve e cultue conosco. Falo que o culto não é para você assistir, é para você prestar. Então, preste culto conosco, mesmo de forma online. Você que ainda não nos conhece, quando passar todo esse problema, vai nos visitar. Estamos lá no bairro de Cumbica, atrás do aeroporto. Então, vamos ficar felizes, né, em tê-lo conosco, tomar um café. Então, Deus proteja, Deus guarde e Deus abençoe a todos. Amém? Fiquemos com a paz do nosso Deus.